Expressionismo alemão, estilo cinematográfico, onde utilizava o mecanismo para expressar o que os realizadores sentiam e de que forma ele via o mundo. O expressionismo surgiu no século XIX, início do século XX, porém teve seu início de fato em 1910. A época do surgimento foi marcada pelo desamparo e o medo da sociedade que passou pelo processo de unificação da Alemanha, mas ainda era um atraso na industrialização. O expressionismo teve como herança cultural o impressionismo do século anterior. Foi um movimento de espírito e da alma. Desde o fim do século XIX, o expressionismo já vinha sido mostrado por artistas plásticos da época. E o principal precursor deste movimento foi o pintor Vicente Van Gogh, que com seu estilo único já manifestava, através de sua arte, os primeiros sinais do expressionismo. O expressionismo ele foi mais que uma expressão, ele foi uma atitude em prol dos valores humanos. O cinema alemão, até os anos de 1910, não gozava de grande prestígio, e com o início da Primeira Grande Guerra Mundial em 1914, o país foi praticamente excluído da distribuição internacional de filmes, só retornando a participar desta em 1921, o que o obrigou a produzir para o seu próprio consumo. No cinema, o expressionismo teve o seu auge nos anos 20, no cenário da Alemanha pós-guerra. O cinema ainda era mudo e em preto e branco, e um dos principais elementos das produções alemãs era a dramaticidade das cenas e as interpretações bastante teatralizadas. Dentre as características mais marcantes do cinema expressionista alemão, temos as seguintes: estilização e distorção dos cenários, que eram sombrios e possuíam uma arquitetura completamente surreal. Possuíam muita profundidade e curvas e diagonais abruptas, geralmente muito sombreados, para trazer bastante melancolia. Os cenários não tinham intenção nenhuma de parecerem reais, e esteticamente eles fugiam de tudo que já havia sido feito antes no cinema. As maquiagens e figurinos exagerados e teatrais eram sempre tão pesados que chegavam a deformar os atores. Afastava-se do conceito clássico de beleza, descaracterizando o belo e brincando com a estética. Os personagens, assim como os cenários, figurinos e maquiagens, também eram distorcidos em tudo, geralmente com características mágicas e com caráter ambíguo. Monstros que ansiavam pela liberdade de seguir os seus instintos. Os temas eram normalmente ligados ao fantástico, ao mórbido e ao gótico. O uso de recursos de fotografia para deixar tudo mais sombrio ainda, como sombras exageradas, iluminação de alto contraste, destacando silhuetas, ou mesmo o uso de filtros de cor, eram bastante comuns. O uso de letreiros era evitado, porém, quando usados, tinham a intenção de serem visualmente integrados à estética do filme. Os movimentos de câmera eram diminuídos, usavam poucos, ou apenas um plano para filmar toda uma cena, não manipulando muito os recursos de montagem. Era comum o uso de ângulos diferentes e mesmo extremos para as filmagens, com a intenção de causar estranheza no telespectador. O uso de luzes e sombras é uma característica marcante no expressionismo. A ideia era que não parecesse real, não parecesse normal, com feixes de luz destacando os rostos, acentuando os contornos, produzindo uma fotografia bastante diferente. Não havia uma preocupação com a noção do tempo nas histórias. A intenção era mesmo trazer o caos e a descontinuidade, deixando várias lacunas na narrativa e estimulando o espectador a pensar para completá-las. Os diretores normalmente usavam o espaço de fora da tela como recurso no filme. Era bastante comum as personagens olharem para elementos fora da cena como se elas interagissem com ela. Tais características refletem o que o povo alemão viveu, histórico, social e culturalmente falando. Lembremos-nos que nós estamos falando de uma Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Era uma nação em crise em todos os sentidos, onde a população se sentia desesperançosa, perdida, caótica, em completo caos pessoal e social. O que explica e justifica uma outra característica muito expressiva do expressionismo alemão, que é o escapismo, a fuga da realidade.
O primeiro grande marco do cinema expressionista alemão surge em 1920, quando exibiu-se em Berlim o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene. O filme conta a história de um artista de circo que hipnotiza e controla um sonâmbulo adormecido há 23 anos e que faz previsões da vida das pessoas. O caso é que o Dr. Caligari, o tal artista, usa esse sonâmbulo para cometer uma série de assassinatos. Foi este o filme que trouxe os intelectuais para o cinema, que até então era exibido quase sempre em casas de prostituição e vaudevilles, além de ser um filme que despertou o interesse dos olhares estrangeiros para o cinema alemão. A Morte Cansada, de Fritz Lang, figura entre os filmes mais importantes do movimento. Seus cenários tinham extrema preocupação em refletir os sentimentos e anseios internos das personagens. O filme Nosferatu, de 1922, de Murnau, é um filme um tanto quanto controverso. Parte por conta da acusação de plágio que sofreu com relação ao livro Drácula, de Bram Stoker, e parte pelo seu uso excessivo de locações externas para as gravações, diferentemente do que é predominante no movimento, que são as gravações internas, até porque eles gostavam de confeccionar seus próprios cenários e estes cenários fugiam do real. A Última Gargalhada, de 1924, também de Murnau, trazia um confronto da dualidade interna entre o bom e o ruim. O filme Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang, é uma ficção científica que evidenciava a divisão entre os pobres e os ricos, onde os ricos eram privilegiados, donos de tudo, e os pobres estavam condenados e fadados a trabalhar. E trouxe a conversão de Maria, uma operária, para um robô, que inspirava uma revolução. O filme se opunha fortemente à ideia de materialismo, da produção em massa e do industrialismo, em consonância com a Revolução Conservadora, um movimento muito vigente na época. O filme O Homem que Ri, de 1928, de Paul Lane, conta a história de um menino condenado a viver com o rosto desfigurado, exibindo eternamente um sorriso macabro por conta de um crime cometido por seu pai. Os filmes expressionistas influenciaram profundamente os filmes de terror. Os principais cineastas são Frederic Murnau, Fritz Lang, Paul Lane, Paul Wegener e Robert Wiene. As maiores obras são Gabinete do Dr. Caligari, Golem, O Homem que Ri, Metrópolis, Nosferatu, Genuine, A Morte Cansada. Os principais cineastas, Frederic Murnau, um dos mais importantes realizadores do cinema dos anos 20, foi estudioso de literatura, música e filosofia. Em 22 obras, revela-se um diretor versátil. Cria desde filmes de terror, como Nosferatu, até melodramas realistas. O outro cineasta, o Robert Wiene, foi um dos mais importantes diretores do cinema alemão. Criador do filme Gabinete do Dr. Caligari, que é o marco, era um cineasta sem grana, fez seu filme usando cenários de papelão, maquiagem de guache e canetinha, e recursos visuais, usando materiais de cozinha, tais como neblina de geladeira e farinha de trigo. O expressionismo alemão, com sua linguagem metafórica, tem tido um grande efeito sobre a história do cinema e é utilizado até hoje. O expressionismo alemão é um dos mais importantes movimentos cinematográficos de todos os tempos. Desde que surgiu e até hoje, vem influenciando cenas, gêneros, filmes, diretores, cineastas, atores em todo o mundo. Dos gêneros que mais sofreram a influência do expressionismo alemão estão o terror, a ficção científica e o noir. Aclamados cineastas beberam e bebem abundantemente da fonte do expressionismo alemão, dentre os quais vamos citar agora Alfred Hitchcock e Tim Burton. A escolha de Hitchcock a rodar Psicose em preto e branco, mesmo com o recurso das cores disponível em sua época, intencionava tornar o filme mais sombrio e tenebroso ainda, pondo em evidência as conturbações internas dos personagens.
usando ainda o jogo de luz e sombra, das sombras projetadas, do olhar dos personagens para fora da cena, todos esses elementos cunhados pelo expressionismo alemão. Ao assistirmos Tim Burton, podemos ver claramente muito dos elementos expressionistas. Podemos ilustrar, inclusive, com cenas que tomaram como referência cenas icônicas do cinema expressionista alemão, tais como as semelhanças entre as tomadas panorâmicas em plano geral de Metrópolis, com seu rico jogo de luzes e sombras, comparadas a Gotham City, de Batman: O Retorno. Ou os castelos em topo de morros sombrios em noites escuras, com seus contornos evidenciados por luzes em Nosferatu e em Edward Mãos de Tesoura. Ou ainda o uso de projeção de sombras como elemento de destaque em cena, substituindo inclusive personagens em Nosferatu e em Batman: O Retorno. Ou mesmo a enlouquecida e sombria Maria de Metrópolis, comparada à Mulher Gato de Nicole Kidman em Batman: O Retorno. E o que dizer da dança dos mortos e esqueletos sob o som de uma orquestra de ossos em Metrópolis e na animação A Noiva Cadáver? Não poderíamos deixar de citar o icônico despertar e levantar do vampiro Nosferatu e Em Sombras da Noite. É possível encontrar em todo o cinema, a partir do expressionismo alemão, influência do movimento sobre cineastas, filmes, cenas, dentre outros. Enfim, o expressionismo vive.